Santo anjo do Senhor, meus irmãos, guarda, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Podemos sentar, irmãos. Boa noite para todos. Quero convidar quem trouxe a palavra de Deus para abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 até o 24. Enquanto o pessoal vai achando aí, só para me apresentar, meu nome é Fábio. Faço parte aqui do grupo de oração, graças a Deus, praticamente desde o início. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e estamos aí procurando perseverar nessa busca para ir para o céu, caminhando em direção ao céu. É o que nos interessa, o que mais importa, eu acho, nessa vida, é a busca da vida eterna. Eu não vou saber informar a página para vocês aí, do pessoal que tem a Bíblia da Ave Maria, que eu estou com uma outra tradução aqui, então um pouquinho diferente. As páginas, o sentido do texto é o mesmo. Diz assim: o filho pródigo acrescentou: um homem tinha 2 filhos. O menor disse ao pai: pai, dá-me a parte da fortuna que me cabe. Ele repartiu os bens entre eles. Em poucos dias o filho menor reuniu tudo e emigrou para um país distante, onde esbanjou sua fortuna vivendo como um libertino. Quando gastou tudo, sobreveio grave carestia naquele país, e ele começou a passar necessidade. Foi e se comprometeu com um fazendeiro do país, que o enviou a seus campos para cuidar de porcos. Desejava encher o estômago com os frutos da azinheira que os porcos comiam, mas ninguém lhe permitia. Então, caindo em si, pensou: a quantos diaristas de meu pai sobra pão enquanto eu morro de fome? Voltarei à casa de meu pai e lhe direi: pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Trata-me como um de teus diaristas. E se pôs a caminho da casa de seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o avistou e se comoveu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Mas o pai disse aos servos: rápido, trazei a melhor veste e vestiu. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o. Celebremos um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Muito bem, gente, nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Que nos traz, o Evangelho de Lucas é o único dos evangelistas que narra para nós a parábola do filho pródigo. Não existe nenhuma outra parte do Evangelho, assim como nós temos o discurso do pão da vida de Jesus apenas no Evangelho de João, assim como nós temos o ladrão, também a conversão do bom ladrão apenas em Lucas, assim como nós temos a passagem da samaritana apenas no Evangelho de João também. Aqui nós temos algo que é exclusivo de Lucas, que é justamente falar sobre essa parábola, que é considerada, gente, pelos teólogos como a rainha das parábolas. Por quê? Porque ela é a parábola mais conhecida. Talvez a parábola mais conhecida da Bíblia seja essa. E essa parábola ela está num contexto das 3 parábolas da misericórdia. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele trata justamente disso, A primeira parábola que nós temos ali, que é falado antes do filho pródigo, é a parábola da ovelha perdida,
daquela ovelha que se perdeu e o pastor vai atrás, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Depois nós temos a parábola temos depois a parábola da moeda perdida, ou seja, aquela moeda que se perde na casa, a mulher vai, limpa, ergue, né, os móveis e procura a moeda e fica com grande alegria quando encontra, né? Aliás, a grande alegria também se repete na primeira parábola, né, que eu acabei de dizer. E aqui nós temos a terceira parábola, que é essa parábola do filho pródigo. É bem importante, talvez a gente, tem muitos teólogos que falam assim, que essa parábola, na verdade, ela deveria se chamar o pai amoroso, ou o pai misericordioso, porque a figura central da parábola não é o filho, mas é o pai. O pai é a figura central. E é interessante porque lá no começo do capítulo 15 do Evangelho, Jesus está falando essa parábola para quem? Ele fala essa parábola para os fariseus e para os cobradores, coletores de impostos. Então eram pessoas que na época não eram pessoas muito bem vistas na sociedade. Os pecadores em si, desculpe, não fariseus, os pecadores, né, e os coletores de impostos. Ou seja, eram pessoas que tinham, vamos dizer assim, muitas vezes, pessoas de má fama, mas que Jesus estava lá presente, né? E os fariseus estavam criticando. Até acho interessante, né, porque esses dias ocorreu um fato no nosso mundo meio parecido, né, vamos dizer assim, né, quando o nosso querido Papa Francisco, ele recebeu o nosso ex-presidente Lula, né, e teve uma chuva de crítica em cima do Papa, onde é que já se viu, né, receber, né, um ex-presidente condenado pela justiça, tal, tudo isso. Mas, gente, lá em Timóteo, né, São Paulo vai dizer: Deus quer que todos os homens se salvem. Não estamos falando aqui da questão de política, tá bom? Estamos falando da questão da misericórdia divina que quer alcançar a todos. Então Deus quer que todos os homens se salvem. Em Ezequiel 18, do 23 e também no 32, Deus diz assim, diz lá o Sirácida, né, que é em Ezequiel 18, né, eu confundi com o Eclesiástico. Ezequiel 18, no 23 e no 32 diz assim: Deus não quer a morte do pecador, mas que se arrependa e que viva. Que se arrependa e viva. E aí nós começamos a parábola, né? Essa parábola maravilhosa que Jesus diz, e acrescentou assim, né? Um homem tinha 2 filhos. Aí fala: o menor disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fortuna que me cabe. Meus irmãos, aqui tem, antes de se falar propriamente da questão do que o filho pediu, aqui é interessante porque Jesus ele está nos revelando quem é Deus. Lá no Antigo Testamento, quando nós estudamos e vemos o Antigo Testamento, tem uma passagem do Antigo Testamento em que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, em que Moisés está diante da sarça, uma sarça ou seja, um mato que pegava fogo e não se consumia, e Moisés pergunta para Deus ali, né? Mas vocês, se o povo de Israel perguntar quem me enviou, o que devo dizer? Qual é o seu nome? E Deus vai responder uma passagem assim: eu sou aquele que sou. No hebraico, ou no aramaico, não lembro bem, eu sei que dá as letras YHWH, o nome de Deus. Ou seja, um nome impronunciável. E que na língua judaica fica mais próximo de Javé, Yavé, Jeová, mas o Javé é o mais próximo. Ou seja, o nome de Deus é um nome que, gente, impronunciável. E como que Jesus está aqui nos apresentando Deus? Jesus está nos apresentando Deus como Pai. Ou seja, para que se entenda quem é o Senhor, para que se entenda quem é como Deus. E Jesus mesmo diz isso lá em Lucas 10, 22, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho,
e aquele a quem ao Filho quiser revelá-lo. E por isso essa noite, meus irmãos, já é um motivo de alegria você estar aqui, porque Jesus quer revelar para você hoje o Pai do céu. Talvez um Deus que tenha para nós um nome impronunciável, mas que tem essa característica de ser Pai. E veja, quando o filho chega, gente, quando o filho chega até o pai, o filho mais novo, o que ele diz? Ele diz: Senhor, dá-me a parte da herança que me cabe, ou dá-me a parte da fortuna que me cabe. Nós sabemos muito bem, né, que as pessoas elas só recebem a herança dos pais quando o pai morre. Então, para esse filho aqui, o pai já tinha morrido. Meu pai já tinha morrido, ou seja, o desprezo pelo pai aqui já era gigante, grande. E esse filho mais novo, ele recebia 1/3 da herança. Não era metade, 1/3 da herança. Por quê? Porque 2/3 da herança ficava com o filho primogênito. Isso está no livro do Deuteronômio, capítulo 21, né, que fala dessa questão das prescrições judaicas que se tinha. Então o filho mais novo ele ficava com 1/3 da herança. E começa ali, diz que ele emigrou, né, no versículo 13, ele emigrou para um país distante, esbanjou sua fortuna vivendo como um libertino. Né? Essa passagem aqui como um libertino, irmãos, o que é um libertino? É uma pessoa que abusa da liberdade. São Paulo vai dizer lá no São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, né, talvez algo que seja uma grande frase de orientação para a nossa vida, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aqui o filho mais novo foi como um libertino, ou seja, abusou da liberdade. Né? Esse abuso da liberdade é a libertinagem. Quando você rompe a barreira da tua liberdade e passa a atingir a liberdade dos outros. E justamente isso, distante aqui na Bíblia que diz, né, significa longe de Deus. Né? Ele foi para um país distante, ou seja, ele foi para longe de Deus. E tem um ponto importante aqui, meus irmãos, porque muitas vezes nós pensamos na nossa vida que Deus se afasta da gente, e isso é uma mentira do diabo. Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Santo Agostinho deixava isso muito bem claro quando ele dizia assim: esteve sempre perto de mim, Senhor, mas eu estive sempre longe de ti. Ou seja, somos nós, por meio dos nossos atos, da nossa liberdade, que nos afastamos do Senhor. E aqui, por causa da libertinagem, ele acaba perdendo toda a sua riqueza. A palavra de Deus é interessante porque a palavra de Deus confirma isso muitas vezes. Lá em Provérbios 23, 21, né, vai dizer assim: porque bebedores e comilões se arruinarão. Provérbios 29, versículo 3, vai dizer assim: quem se ajunta com prostitutas dissipa a sua fortuna. Eclesiástico 18, 32 vai dizer assim: não tomes gosto pelo luxo, porque seus gastos te farão pobres. Eclesiástico 19, 1 e 2 diz assim: quem se entrega à bebida não se tornará rico. Vinho e mulheres extraviam homens inteligentes. Quem anda com prostitutas se torna descarado. Descarado é sem cara, sem fisionomia. Então veja, a palavra de Deus ela já está trazendo isso justamente, ou seja, que aquela pessoa que se entrega ao abuso da liberdade, realmente ela perde tudo, ela perde as coisas. E foi isso que esse jovem da parábola vai acabar fazendo, né, se entregando a tudo isso. E aí tem um detalhe interessante, gente, no versículo 15, que é onde o filho ele chega realmente no fundo do poço. Porque lá no versículo 13 diz que ele emigrou, ou seja, ele saiu do país. E aí fala ali no versículo 15 que ele se comprometeu com um fazendeiro desse país onde ele emigrou. E lá no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 47, vai dizer isso justamente,
que uma pessoa, quando sai da nação, principalmente um judeu, e ele passa a trabalhar dependendo de um estrangeiro, ele se torna um escravo em terra estrangeira. E não existe, gente, nada pior na questão social, não existe nada mais baixo numa questão social do que a questão da escravidão, porque a pessoa não tem mais para onde baixar. Ele perde tudo, ele perde a sua liberdade, ele não tem direito a nada, ele não tem direito à propriedade, não recebe salário, tanto que ali a gente escutou dizer que ele queria se fartar com a comida dos porcos. E outro ponto importante da questão do evangelho aqui que nos diz, gente, é isso, que o porco para o judeu era um animal impuro. O judeu ele não podia comer carne de porco. E então ele estava trabalhando numa situação terrível, como escravo, perto, longe das leis que foi colocado para ele dentro do seu país. E meu irmão, é bem assim que o demônio quer nos deixar quando nos afasta de Deus, desse jeito, escravos, sujos, impuros, indignos. É desse jeito que o demônio quer nos deixar. Muitas vezes o demônio vende para nós, e o mundo vende para nós uma imagem de uma falsa liberdade, uma imagem de uma falsa liberdade, que é na verdade uma imagem de uma escravidão, que ela cai numa escravidão, se vende a imagem da liberdade para se cair na escravidão, como se vendeu no passado. Eu não sei como é que está hoje em dia, porque eu não assisto mais televisão, muito difícil, muito raro, mas como no passado tinha propaganda de cigarro, e aquelas propagandas de cigarro vendiam o que? Vendiam uma ideia de liberdade, ou seja, se você fumar, aquela ideia de liberdade, você acaba ficando preso, escravo de um pequeno objeto ali do tabaco, mas ficava preso àquilo. Quantos que caíram na imagem da liberdade da bebida e ficaram dependentes químicos da bebida? Quantos jovens hoje no nosso dia que se colocam com um espírito de revolta contra os pais e começam a usar drogas achando que estão sendo livres, que estão arrasando, e acabam ficando escravos da droga. Meu irmão, o demônio, e tem quanta gente hoje em dia também, gente, que chega ao ponto de vender a alma para o diabo, e tem isso muito, infelizmente. Pessoas que vendem a alma para o diabo achando que o demônio vai ter que enriquecer a pessoa. Padre José Fortea, espanhol, exorcista, ele diz assim, que as pessoas que fazem isso estão extremamente enganadas. O demônio até pode ver algumas coisas a nível de dinheiro para as pessoas, e pode fazer até muitas pessoas enriquecerem, se isso levar essas pessoas a perderem sua alma. O demônio pode até fazer isso. Mas ele diz assim, que o demônio não tem compromisso nenhum com a pessoa. A pessoa que se consagra ao diabo acha que o diabo vai ser fiel nos seus negócios, que o diabo vai dar atenção, vai ser justo. Não, o demônio não está nem aí para você, ele quer que você se arrebente e que você se lasque. Quem está preocupado, quem está interessado em você, na sua vida, é Deus. É Deus. E como muitas vezes, meus irmãos, nós nos deixamos enganar como esse filho pródigo. Como esse filho, queremos a nossa parte da herança, queremos ficar longe da igreja, queremos ficar longe das coisas de Deus, mas cada vez mais a vida vai indo para onde? A gente vai indo para um precipício. Vai caindo no precipício da depressão, no precipício das angústias. E graças a Deus que existe, gente, um limite em que Deus permite que a gente caia. Graças a Deus existe um limite, e aqui é o limite que Deus permite que muitas vezes talvez a gente chegue, porque Deus nos ama. Eu digo assim para vocês, meus irmãos, aqui tem uma frase de Santo Agostinho que eu procuro levar muito na minha vida, e eu já falei algumas vezes aqui no grupo e vou repetir, que Deus ele não permite, aliás, Deus não quer o mal, mas Deus permite que o mal aconteça, para que desse mal ele possa extrair
alguma coisa melhor. Deus permite o mal na nossa vida para tirar desse mal um bem maior. Então muitas vezes as pessoas realmente elas têm que cair, gente, nessa situação do filho pródigo, cair numa situação de miséria, cair numa situação terrível. Para quê? Para que elas lá de baixo elas vejam quem é Deus. E veja o filho pródigo, quando ele começou, quando ele tem o versículo 17, é um versículo fundamental nessa parábola aqui, porque diz assim, porque é a parte que ele está lá comendo com os porcos, tentando roubar a comida dos porcos, e daí o versículo 17 diz assim, então, caindo em si, ou seja, ele caiu em si, e ele pensou, né, a quantos diaristas de meu pai sobra pão, enquanto eu morro de fome? Esse caindo em si aqui, meus irmãos, é o primeiro passo da conversão, que no grego, né, que foi escrito nos evangelhos, é chamado de metanoia. O que é a metanoia? É uma conversão da nossa mentalidade. A gente muda a nossa ideia. Né? Não diz lá na palavra de Deus que de vez em quando o povo de Deus era um povo de dura serviço, né? Ou seja, era difícil ele se curvar diante do Senhor, diante de Deus, e muitas vezes a gente é assim. E muitas vezes Deus permite que aconteça na nossa vida que a gente caia como o filho pródigo, para que a gente possa ver a miséria que a gente é e se levantar dela. Então diz assim, caindo em si, ele diz assim, quantos diaristas de meu pai sobra pão, né? Eu aqui, morrendo de fome. Veja que o interesse desse jovem, ao voltar, foi um interesse egoísta. Ele estava pensando nele, estava morrendo de fome. Na casa do meu pai, sobra pão para os empregados, eu estou aqui morrendo de fome. Meus irmãos, Deus pode usar de nós, mesmo de um interesse egoísta, talvez que tenha no nosso coração, para que a gente volte para Deus. O que é o interesse egoísta? Eu pensar só em mim, né? Não pensar nos outros, não pensar no motivo certo de uma conversão. E aí, eu acho que essa parte maravilhosa, assim como toda a parábola, mas diz aqui, ele prepara o discursinho da volta ao filho, né? Dizendo assim, ó, voltarei à casa de meu pai e lhe direi, pequei contra Deus e te ofendi, já não mereço chamar-me teu filho, trata-me como um dos teus diaristas. Aqui que vem o arrependimento. Meus irmãos, o arrependimento, nessa parábola aqui, ela é a parte fundamental da parábola, e a parte fundamental do ensinamento. Assim como eu citei no começo da pregação, uma citação do livro de Ezequiel, que dizia assim, Deus não quer a morte do pecador, mas que se arrependa e viva. Aqui também a gente tem a volta à vida do filho se dá por meio do arrependimento, do reconhecimento do pecado. E aqui nós chegamos ao ponto principal, eu acredito, porque nós, meus irmãos, nós só realmente, para nós fazermos uma volta verdadeira para Deus, nós temos que reconhecer o nosso pecado, reconhecer aonde que a gente está errando, e se arrepender do pecado. O arrependimento, ele é fundamental. Esses dias eu estava escutando uma história de alguns beatos da igreja, que tiveram entre eles, por exemplo, uma mística chamada Maria Sima. Não sei se alguém já ouviu falar. E Maria Sima, ela não... Aliás, não lembro se é de Maria Sima isso aqui ou não, mas teve uma mulher que ela conhecia, ela é uma mulher tíbia na sua fé. O que é uma mulher tíbia? É aquela pessoa que é morno, não é um cristão frio, não é um cristão quente, é um morno, ou seja, não se decidiu pela radicalidade do evangelho, mas também não está no mundo, né? Então, essa mulher, ela vivia, ela conhecia os mandamentos, ela conhecia, sabia o que a igreja queria, mas ela não fazia. E aconteceu algo com ela, eu não lembro se foi um acidente, se foi alguma queda, alguma coisa assim.
E quando aconteceu isso, essa mulher, ela disse que ela viu que ela ia morrer. Ela falou assim para Deus, ela teve uma contrição sincera, um arrependimento sincero, e ela falou assim: Senhor, você faz bem em me levar, para que eu pare de vos ofender. Olha só a oração que ela fez: Senhor, você faz bem em me levar, porque assim eu paro de vos ofender. Essa oração sincera dessa mulher salvou a alma dela, uma contrição sincera. Foi que nem a oração de Dimas na cruz, né? Quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ali eles percebem que o pecado dele, a vida de pecado dele, está ofendendo a Deus. E essa, meus irmãos, é a tragédia do pecado. Nós sabemos que Deus é amor, mas nós muitas vezes tratamos Deus, que é amor e que é a pessoa que mais nos ama nessa vida, que mais nos amará em toda a eternidade. Desculpe, nós tratamos Deus muitas vezes como um capacho. Quando está tudo bem, né? A gente não procura Deus. Aí quando acontece alguma coisa, a gente sai correndo, alguma preocupação, uma doença, a gente sai correndo atrás do Senhor. É uma tentação que nós temos. Mas como que nós estamos tratando essa pessoa, que Deus é uma pessoa? Como nós estamos tratando essa pessoa que nos ama profundamente? E a contrição, meus irmãos, a contrição sincera, ela perdoa o pecado, ela perdoa os pecados. O catecismo mesmo da igreja diz isso, né? Mesmo que uma pessoa tenha cometido, né, um pecado grave, mas se ela tiver uma contrição sincera, ou seja, o que é contrição sincera? É um arrependimento por eu ter ofendido a Deus. É diferente da atrição, né? Só fazer um parênteses aqui. A atrição é quando a pessoa comete um pecado grave contra Deus e sabe que aquela situação é grave, e ela vai o quê? E ela vai confessar. Ela vai confessar por quê? Porque está com medo de ir para o inferno, né? Então essa situação é uma situação de atrição, é diferente da contrição. Mas claro, também é válido, é uma atitude também de amor, né? Você sabe que ofendeu a Deus, você vai se redimir, pedir o perdão para Deus. E aí tem o segundo momento, ou seja, ele prepara o discurso dele, e veja que no discurso dele ele reconhece no discurso dele: ó Pai, pequei contra Deus e te ofendi, não mereço chamar-me teu filho, trata-me como um de teus diaristas. Ele reconhece que o pecado dele foi grave, que ele não merece ser chamado filho de Deus, e que ele não merece ser tratado como filho de Deus. Ou seja, ele sabe que ele merece perder os seus direitos, ele sabe disso. E aí ele faz o segundo processo da conversão, que é o versículo 20, que diz assim: e se pôs a caminho da casa de seu pai. Aqui é uma outra palavra grega de conversão que é chamada de epistrofé, né? E o que é isso, a epistrofé? É justamente isso, é quando eu tomo uma atitude, quando eu mudo de lado. A metanoia é quando eu mudo de mentalidade, né? Pela graça de Deus, pela luz de Deus, Deus me ilumina, né? E eu sei aquilo é errado. E a epistrofé é quando a graça de Deus nos impulsiona a voltarmos para a casa dele. E eu estava lendo esses dias uma frase, achei muito interessante, eu não lembro quem é o escritor da frase, mas ele disse assim: a conversão tira a pessoa do mundo, né? E a santificação, que é o segundo ali, a epistrofé, e a santificação tira o mundo da pessoa. Ó, presta bem atenção, a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Então, aqui nós temos esse processo, meus irmãos, que é o processo nosso de conversão.
que a gente tem que cuidar muito, nós temos que zelar muito, meus irmãos, pela nossa conversão. Zelar muito pela nossa conversão. Por que, meus irmãos, zelar pela conversão? Olharmos pela nossa conversão, sermos vigilantes. Lá em Hebreus 12, 14, né, o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: buscai a santidade e a paz com todos. Aliás, buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. O céu, nós podemos dizer que o céu, uma das definições de céu se reúne a nós termos a visão beatífica de Deus. Aqui nós vemos as coisas que Deus criou e já achamos essas coisas lindas e maravilhosas. Mas se a criação é linda, imagine como é lindo o Criador. Imagine como é lindo o Criador. E aqui, quando o filho vai voltando, gente, aqui tem a passagem talvez mais comovente da parábola, né? Quando ele estava ainda longe, quando seu pai o avistou e se comoveu. Veja, seu pai o avistou e se comoveu ainda quando ele estava longe. Meus irmãos, Deus vê no nosso coração, a menor, digamos assim, boa intenção de voltarmos. E Ele vem ao nosso encontro. E diz a palavra de Deus aqui, olhe, que o pai o avistou e se comoveu. Correndo. Imagina a cena. O pai se comoveu correndo, ou seja, aquele pai foi correndo, lançou-se ao seu pescoço, ao pescoço do filho, e o beijou. Ou seja, já nesse abraço é feita a reconciliação, porque geralmente até hoje para nós a reconciliação ela é feita em abraço. Mas aqui, meus irmãos, tem uma coisa que eu acho que eu estava estudando para essa pregação e realmente eu nunca tinha me dado conta disso. Já li o livro do Deuteronômio 3 vezes, mas não tinha me dado conta disso, feito essa associação entre uma passagem e outra. No livro do Deuteronômio da Bíblia, diz o que na lei tem que fazer para um filho rebelde. Está lá em Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Diz assim, preste bem atenção. Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível, que não obedece ao seu pai e à sua mãe, e não lhes dá atenção, apesar de o corrigirem, seus pais o agarrarão, o conduzirão às portas do lugar, aos anciãos da cidade, e declararão na presença deles: este nosso filho é rebelde e incorrigível, não nos obedece, é um comilão e um beberrão. Então os homens da cidade o apedrejarão até morrer. Assim extirparás a maldade de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, aprenderá a lição. Legal o tratamento para o filho que era incorrigível, né? O que vinha? Tinha que pegar o filho, levar lá na frente dos anciãos da cidade e dizer: não tem jeito, esse daqui, falava a situação. Os pais falavam, imagine isso, a comunidade decidia o que tinha que fazer, e geralmente o destino era a pena de morte. Meus irmãos, será que esse filho que volta aqui, que diz a palavra, não era um filho que merecia isso? Pelos julgamento humano? Que dissipou todos os bens, vivendo de forma dissoluta. Então, veja a atitude do pai, porque, como diz lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 8, meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. Ou seja, Deus ele não vai agir aqui, meus irmãos, pela questão da lei, mas vai agir pela questão do amor. Pela questão do amor e não pela questão da lei. E daí, olha que interessante, o filho começa o discurso, começa dizendo isso: pai, pequei contra Deus e te ofendi. Igualzinho está lá no versículo 18, gente. E já não mereço chamar-me teu filho. E daí ainda tinha mais uma parte, né? Trata-me como um de teus diaristas. O pai nem deixa de falar isso. O que o pai faz? Já rápido ele diz, né? Trazei-me a melhor veste e vestiu, colocai-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. O que quer dizer isso? Né? O anel nos dedos
renovo a aliança que tenho contigo. A veste nova do homem novo. E são sinais, gente, são sinais externos, né? A melhor veste, o anel, é sinal externo de que Deus está fazendo, que Deus está dando o melhor para aquele filho. Como diz em Jeremias 3,12: volta Israel apóstata, né? Israel sem fé, que perdeu a fé. Pois não estou irado, não guardo o eterno rancor. E aí, meus irmãos, assim como diz no começo da epístola, que estamos nas parábolas da misericórdia, como diz na parábola da ovelha perdida: há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que permanecem. E qual é o fruto, né? O fruto que é colocado nessas parábolas é a alegria. Sempre a alegria. Como diz no versículo 24 ali do Evangelho: porque uma vida nova merece ser festejada. Meu irmão, eu não sei propriamente como que está o teu coração. Graças a Deus, Deus não nos dá a graça de vermos como que está o coração do outro. Mas você sabe se você está longe de Deus ou não. E quando eu digo longe de Deus, meu irmão, é assim: a gente até pode vir na igreja, mas se a nossa forma de viver não está de acordo com aquilo que Deus quer, então nós estamos longe. Se não estamos vivendo os mandamentos, estamos longe. Ficar perto de Deus, viver os mandamentos, estar perto, confiar no Pai. Confiar no Pai que diz: filho, não faz isso. Porque quando Deus nos dá os mandamentos, não é uma imposição de Deus, que vem dizer assim: venha e faça isso, porque se não fizer isso, você vai queimar no quinto dos infernos, né? Miserável, desgraçado. Não é isso, né? Deus fala: viva os mandamentos, porque isso faz bem para você. Viva os mandamentos porque isso vai fazer bem para você, porque eu te amo, porque isso é a forma certa de amar. É Deus nos instruindo. Agora, meu irmão, eu quero perguntar para você: como está teu coração? Vamos fechar nossos olhos um pouquinho? Como que está o teu coração, meu irmão? Como que está a tua vida? Será que nós não estamos como aquele filho que queria de Deus, queria do Pai apenas as coisas passageiras? Eu já vi, gente, pessoas que falaram que não vai na igreja porque Deus não ajeita a vida dela. Só que esse ajeitar que a pessoa se referia era um ajeitar econômico, era dinheiro. E hoje, meus irmãos, nós temos essa grande tentação de achar isso. Eu quero ir para a igreja porque Deus vai ajeitar a minha vida financeira, porque as coisas vão passar a dar certo no meu negócio, na minha família, na minha casa. Meus irmãos, como nós temos más intenções muitas vezes em nosso coração. Mas mesmo se a gente veio aqui por esse motivo, Deus ele pode tirar um bem maior. Deus ele pode, nessa noite, Ele quer fazer isso. Ele quer, como diz a passagem, se lançar no pescoço, nos dar um beijo, porque Ele nos ama. E meu irmão, saiba que o diabo, ele é muito astuto. O diabo, ele sabe que ele não pode confrontar a Deus, porque ele é uma criatura e Deus é o Criador. Porque Deus,
sumamente mais poderoso que Ele. E o que o diabo tem feito para machucar o coração desse Pai amoroso? O diabo tem feito, investido, para que nós nos desviemos do caminho de Deus. Porque quando nós saímos da casa do Pai, assim como o filho, isso machuca o coração do Pai. E meu irmão, se você está longe, pode ser que você está aqui essa noite com o teu, desculpe falar, de corpo presente, mas talvez o teu coração não esteja presente. Deus está te chamando. Vem, filho, vem para a igreja. Aqui é o teu lugar. Aqui é a tua casa. Aqui você será feliz. Terá perseguições, mas aqui você terá alegria. Meu irmão vai escutando essa música e vai rezando nela. Fica com os olhos fechados. Vai rezando e vai voltando para a casa do Pai. Vai voltando para a casa do Pai.